Boa noite, meus amigos. Vídeo de convivência com carros por no mínimo 1000 km. Atingimos aqui a boa marca de 3.084 km com HB20 1.0 Comfort 2023 aspirado, câmbio de 5 marchas, 80 cavalos no etanol, que é o combustível que estamos abastecidos. E hoje, vídeo de consumo rodoviário com etanol. Para você que está chegando agora, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, explicando um pouquinho para você que está chegando. Vamos fazer esse teste como praticamente no circuito fechado, no circuito já programado, que é a 100 km por hora em quinta marcha, com todos os comandos do carro que eu puder aqui para deixar ele mais econômico, como já calibrei os pneus, já vou deixar ativado o piloto automático a 100 km por hora, e o trajeto é de aproximadamente 54 km. Estamos acessando aqui a rodovia Anchieta e de lá vamos partir para o Rodoanel. Então deixa o like, se inscreve aí e acompanha. Pessoal, tá um calor aqui no carro. Já liguei o piloto automático, lembrando que essa versão Comfort já vem com piloto automático. Eu liguei o piloto automático a 87 km por hora. Nesse percurso aqui, antes de chegar no nosso teste bem definido, ele já é de 90 km por hora. E para não deixar ele passar a velocidade nas descidas, eu coloquei em 87 km por hora para facilitar. Uma curiosidade, o consumo médio dele está de 11 km por litro. Em 270 km rodados com etanol, a média foi de 11 km por litro. Então, quando chegar lá na boca do Rodoanel, exatamente como nós fazemos em todos os testes, eu vou zerar o Trip A e o Trip B. E vamos aqui de HB20 2023. Já atingimos uma marca boa aqui, ó. Ó, o cara trocou de faixa sem me ver aqui, mas vamos lá. Ops, ia trocar, não vou manter aqui. E vamos falar um pouquinho desse carro. Faróis baixos, praticamente ausentes. Eles só servem para iluminar e mostrar que você está vindo em sentido contrário, porque para você mesmo, ó, os faróis têm iluminação muito deficiente, como eu falei. O consumo dele com etanol e com gasolina é surpreendente, né? Tanto em qualquer combustível, ele realmente surpreende, mesmo andando forte. Geralmente carro 1.0, quando você anda um pouco mais forte, ele gasta muito mais, né? Aqui não, aqui ele vai bem com qualquer combustível, e mesmo esticando além da conta, ele fica relativamente econômico, né? O motorzinho dele rende bem, achei um motor bem elástico. Começou como no Cronos, no teste do Cronos 1.3, começou achei meio xoxo o motor, e aí depois com o tempo eu vi que ele começou a deslanchar. Então depois que eu peguei ele, dei aqueles aceleros aqui na estrada, notei que ele começou a deslanchar mesmo, assim, o carro deslancha bastante. Esse teste vai ser um pouco mais curto, como eu falei, justamente porque já testamos no passado recente a versão 2022, só tem uma questão estética que mudou principalmente, e um ou outro equipamento que mudou de composição aí nas versões, mas via de regra é o mesmo carro aqui, com as mesmas impressões que eu tive do veículo anterior, resguardadas as questões que eu falei nos vídeos anteriores, especialmente na questão aqui de parecer que o carro empobreceu, né? Parece que eles vão capando o carro em outras coisas que a gente não consegue ver, pessoal. Eu tenho uma boa impressão disso, porque lembrando que eu ando 90% do tempo sem rádio para gravar para vocês, né? Então vocês imaginem, nossa, o cara vem a uns 200 por hora num carro antigo. Agora que ele deu uma diminuída aqui, não sei o que é isso. Engraçado. Mas, ó, quase pegou na moto ali. E agora perdi o raciocínio, assustei com o cara vindo aqui, perdi o raciocínio. Mas ele tem um motorzinho melhorou bastante, tá bem desenvolto o motor, inclusive o câmbio também deu uma soltada, embreagem, parecia que era tudo mais justinho, agora tá tudo frouxo, assim, o carro anda muito bem, assim, ele desenvolve altas velocidades com facilidade boa, que vocês viram aí nos últimos testes, né? A direção é muito leve, na estrada talvez falte aquele peso do volante que eu costumo dizer, né? Vocês observem aí que a moto passou do lado, eu tive que aumentar o tom de voz, isso eu não via nos HB20 da geração antiga, tá? Eu não vi, achava um carro mais bem isolado, tanto que eu vou fazer um teste de consumo rodoviário com o HB20 da geração antiga, eu vou fazer aí nos próximos dias, vou passar por esse mesmo teste aqui e vocês vão lembrar o que eu tô te falando. Vou ligar um pouquinho o ar-condicionado aqui, porque tá muito quente,
E aí quando chegar lá, vou tentar usar o mínimo possível ar-condicionado, fazendo o mesmo histórico dos outros testes aí, né? Mas então eu sinto que houve aqui um downgrade de algum material fonoabsorvente, que eu sempre costumo dizer para vocês. Parece que alguma coisa mudou aqui no HB20, né? Mas é um carro honesto, talvez a categoria seja o melhor, como eu falei, de relação custo-benefício, talvez pelos equipamentos de série que já vem nele, apesar de ter sido capado algumas coisas aqui. Lembrando que esse carro não tem luz no porta-luva, ele não tem vidro automático com toque só da porta do motorista, os vidros não sobem mais com controle na chave. Que mais? Agora tem aquela seta ali embaixo, na frente e atrás, né? Uma seta mal alocada ali, com risco de quebrar em qualquer batidinha, e também invisível aos olhos de motoristas de carros maiores, né? Quando o carro é baixinho, tá indo atrás de você ou na frente, beleza, mas quando o carro é mais baixo, é mais alto, a situação muda de figura. Eu creio que deve dificultar o campo de visual, o campo visual, né? Multimídia é muito bom, é bom também a posição dele, que ele tá ali no painel, porém é aquilo que eu falei, ele sempre desacopla o Apple CarPlay, o Android Auto. Eu tô meio ruim de gripe, pessoal, de resfriado. Já fiz o teste do Covid e tá tudo bem. Uma outra coisa, ele também deu uns apagões nele, como o T-Cross dava o apagão também, o Renegade dá uns apagões aí, e aí falam que é o cabo, mas eu só uso cabos originais, eu troco de cabo, é a mesma coisa. Para você que tem um carro aí, não esquece de deixar essa impressão sobre isso, né? Consumo médio de 11,1 km por litro, o caminhão entra sem dar sinal. Ele mantém alguns equipamentos bons, como a seta no retrovisor, ali importante. E é um carro que tem uma aparência de que vai durar bastante. É aquilo que eu costumo dizer. Talvez a Hyundai mantenha inclusive esses faróis amarelos aí na frente bem fracos, porque eles duram 10 anos sem queimar, né? Mas em nome da segurança, isso aí não poderia existir de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Então é lamentável isso, né? Liguei de novo o piloto automático aqui a 85 km por hora. E vocês estão chegando aí, deixa o seu chute aí de quantos quilômetros por litro ele vai fazer com etanol na rodovia. Lembrando que eu não vou conseguir fazer o teste com ele na gasolina, porque vai ter que ser encerrado aí precocemente o teste, porque eu não consigo dar vazão ficando com 3 ou 4 carros comigo. Até me perguntaram, nossa, tem muito carro. Não, pessoal, os carros são todos ou alugados ou emprestados, e eu tenho uma parceria com as empresas que eu trabalho aí para me ajudar a fazer isso, né? E uma outra questão, olha só, como eu falei para vocês, olhando daqui pela câmera, até parece que os faróis são bons, mas o ângulo de ataque dele é muito pequeno e a lâmpada é um pouco mais amarela, a intensidade da luz é um pouco mais amarela do que vocês estão enxergando aí. É bem deficiente mesmo. Então, estamos nos aproximando do vídeo do juízo final, e essa questão da iluminação, sem dúvida, vai bater forte aqui, porque é uma reclamação desde 2012, desde quando o HB20 foi lançado no Brasil. Então é impossível que a Hyundai mantenha, mesmo que seja na versão de entrada, o farol halógeno com uma lâmpada para o farol alto e para o farol baixo. É muito desproporcional, inseguro. E até um rapaz, um inscrito que eu não me recordo o nome, me perdoa, falou uma coisa super importante. Falou, olha, isso aí devia estar inclusive no Latin NCAP, justamente porque é uma questão de segurança. É uma questão de segurança, né? No mínimo aqui deveria ter um farol biparábola, como no Argo, como no Polo. Isso aqui é inadmissível. Inadmissível. A iluminação é a pior de todas as gerações do HB20. É a pior. A primeira tinha um farol com intensidade fraca, exceto as versões Premium, Platinum Plus, né? Mas a primeira tinha um farol fraco, porém o ângulo de ataque dela era longe, então você conseguia enxergar longe mesmo com a luz fraca. A segunda diminuiu o ângulo de ataque e ficou um pouco mais fraco o farol, segundo o meu humilde. Olha aqui, ó, não consegui enxergar nada na frente, ó, um pouquinho mais na frente já não enxergo nada. E tá mais claro do que no real aí, no real. E aí a terceira geração, além de continuar fraca a intensidade do farol, diminuiu o ângulo de ataque do farol. Então não consigo enxergar sequer aquele caminhão ali na frente, ó. E ela não tem também aquele raio mais alto para a direita, a ponto de se enxergar ali. Ó, o caminhão que tá passando, ó, não chegou no caminhão a luz. Ele tá o quê? A 30, 20 metros da minha frente, eu não enxergo.
Lógico que aqui ele tem a iluminação dele e tal, mas se fosse um obstáculo, tudo sem iluminação, vocês imaginam, né? Mas estamos chegando ali quase na entradinha pro Rodoanel e vamos ver como que vai ser. Daqui a pouco a gente volta. Entrando no Rodoanel, pessoal, e vamos fazer a nossa média de consumo. Tem um pouquinho, tava garoando fraquinho agora há pouco, e também garoando fraquinho e neblina. Também tem bastante neblina aqui, mas vamos ver qual que vai ser a média de consumo do HB20. Lembrando que eu acho que, se não me engano, o do HB... Deixa eu zerar logo. Vamos lá, vamos zerar aqui, ó. Ups. Vamos zerar. Zerei a primeira, zerei a segunda e vamos ligar o piloto automático a 100 km por hora. Piloto automático ligado a 100 km por hora, olha só. Bom, vamos nessa. Começou marcando 10,5 km por litro. Bom, um pouquinho de neblina, como vocês estão vendo aí, faróis extremamente deficientes. Graças a Deus, os limpadores de para-brisa são muito bons, bem eficientes, do tipo flat blade. Suspensão copia as informações do asfalto, vocês viram falando bastante disso. Motorzinho é honesto por ser 1.0. Dos que eu andei aqui no canal, talvez seja um dos mais fortes que eu tenha percebido. O Polo também é muito bom, eu sempre falava que o Polo era manco, mas de todos mesmo eu sempre achei que de alta o Argo era o pior deles e era o melhor de baixa, né? Então o Argo tem aquelas marchas bem curtinhas que na arrancada favorecem bastante, mas o HB20 aqui é muito gostoso. O câmbio dele é bem gostoso, o motor dele é bem gostoso na cidade e na estrada. Pelo motor em si, eu daria uma nota boa para ele. Mas também achei bonito o acabamento ali do cofre do motor. Não sei se vocês chegaram a ver, depois eu vou mostrar para vocês. O acabamento do cofre do motor é bem bonito, eu gostei. E retrovisores, já falei no teste anterior do 2022, eu acho eles estreitos, não acho que tem uma boa visibilidade lateral, porém tem uma boa visibilidade da tela do retrovisor central. Também acho que ele tem uma boa visibilidade dianteira, exceto pela questão do farol em si. Mas vamos acompanhando o teste aqui. Cravei em 100 km por hora ali, vamos ver se vai surpreender, se vai vir bom aí, se vai vir bom realmente. Ó, por enquanto rodamos 2,8 km e a média está de 14,8 km por litro de etanol. Ó, está marcando 16,7 km por litro, 16,5 agora, nesses primeiros quilômetros. Calibrados os pneus, etanol no tanque há muito tempo, ou seja, não tem interferência nenhuma de gasolina aqui. E acho que vem alto também, vai surpreender aí. Se não me engano, com o outro HB20 2022 eu fiz o teste de dia, não me recordo. E também usei bastante o ar-condicionado porque estava muito calor. Hoje também talvez eu vá precisar usar, especialmente para desembaçar os vidros aqui dianteiros, o vidro dianteiro, para-brisa. Meus amigos, uma sexta marcha ia ajudar muito aqui, ó. Ele tá a 100 km por hora a 3.250 giros. Imagina se tivesse uma sexta, pelo menos acho que uns 500 giros cairia. Então faz falta realmente uma sexta marcha. É impressionante como ele tá despachado, esse carro. Sabe aquele carro que parece 1.4, 1.2 assim? É exatamente assim que ele tá. Ele tá completamente despachado. Você vai jogando as marchas, ele vai embora. Eu saí do pedágio agora, passei pelo sem parar, ele foi embora. Inclusive eu acho ele mais despachado do que o HB20 22 que nós pegamos aqui no canal. Ó, 11,2 km, uma média de 15,5 km por litro de etanol. Trecho de subida aqui bem puxada. A média caiu para 15. Já alcançamos 16 km rodados. E o teste inteiro tem 53, 54 km, alguma coisa assim. Olha os faróis. Olhando assim parece até que é forte, né? Mas não é. Não é. E aquela vontade de acelerar sem parar, pessoal.
não dá para acelerar, porque eu tenho que ser fidedigno ao nosso teste. Agora assim dá para vocês observarem bem o ângulo de ataque do farol, que é mínimo, né? Você pode ver que você não consegue enxergar placa, você não enxerga nada com esse farol. Não sei se foi 13.9 ou 14.9 km por litro do HB20 1.0 Evolution 2022. Piloto automático ajuda demais num trajeto como esse aqui, ó. Você que está chegando agora, se inscreve, compartilha esse vídeo, deixa o like. Não é fácil. Hoje é uma quarta-feira, 10 horas da noite, estou gravando o vídeo para vocês. Bora lá. Uma coisa que eu queria deixar registrado para vocês é que o interior dele é bem bonito, né? Você vê que mesmo na versão de entrada, ó, tem um refinamento bom aqui, né? Não podemos dizer que ele é um carro feio aqui por dentro, é bem... Talvez seja o melhor acabamento da categoria. Olha isso, eu não consigo enxergar as placas, olha só, tá aproximando das... Só quando chega bem perto que eu consigo ver as placas, ó. Eu não consigo ver as placas de longe, nem do lado direito, que geralmente eu tenho aquele ângulo, né? É mais angulado o farol pra lá, ó. Eu não consigo enxergar nada, ali tem uma placa, ó. Lamentável Hyundai. E olha que eu sou fã da marca, mas não dá, não dá. Sempre sou imparcial aqui. Vamos ver se não vai precisar reduzir a velocidade, espero que não. Tem obras aí do lado direito da pista. Próximo vídeo eu vou falar um pouquinho de desempenho e juízo final. Que nota que vocês acham que eu vou atribuir a ele? Tem uma ideia já? Lembrando que eu fiz a avaliação dos outros HB20 já, né? HB20S Vision 2020, já com 40 e poucos mil quilômetros. Fiz com 1.0 Evolution 2022, que tinha pouco mais de 2.000 igual esse aqui, quando começou. E esse aqui 1.0 Comfort 2023. Liguei o ar-condicionado agora há pouco na posição 1, só para desembaçar o vidro. 30 segundos. Olha isso, não enxerga nada na frente. Nada. Já rodamos 28 km com uma média de 15,1 km por litro em 18 minutos, hein? Boa média de etanol. E se eu falar pra vocês que o farol dele parece de um Fusca a iluminação, olha isso. Olha isso, quando ilumina, olha aqui, ó. Olha que loucura isso. Aqui tá vindo o carro no sentido contrário, senão o pessoal assusta, acha que eu tô avisando de alguma coisa. Mas espera passar ali, que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Uma lâmpada só, apaga o farol baixo, ó. Lamentável. Aí eu falo pra vocês, eu só consigo andar nessa velocidade aqui com esse farol porque eu conheço o lugar. Senão, inclusive tem obras ali que se eu não soubesse das obras ali, poderia até pegar em cima da hora. Olha só o farol alto. Olha que loucura, o facho vai pra frente, aí ele volta pra baixo. O farol, o foco vai lá na frente. É muito estranho. E as placas, ó, só quando você se aproxima que você consegue enxergar. E olha lá. Então, o farol eu falei pra vocês, falei do motor, que tem um desempenho honesto pro carro. Falei do acabamento ali do cofre do motor, que eu achei bem bonito. Sobre a questão estética, ficou bem melhor, obviamente, o HB20. Porém, a questão da seta incomoda demais, é uma coisa muito arcaica, parece uma caminhonete antiga, um caminhão.
essa luz de seta desacoplada do farol principal do carro, da mesma forma atrás. Tinha tudo para colocar a seta ali no próprio farol do carro, uma seta pequena em LED, ficar super visível e tal. Fizeram aquele quadradinho no para-choque, que qualquer colisão provavelmente pode dar algum problema, né? Uma outra coisa importante, mostrei o acabamento para vocês, que é bem honesto, é bonito o acabamento, parece bem construído o carro, não escuto barulhos aqui, o carro vai em silêncio, porém, você escuta muito barulho de vento, escuta o barulho do motor nessa velocidade, você escuta uma acústica não muito legal, não tem barulho de nada batendo aqui no carro, o carro bem construído. Até aquele barulhinho que estava na porta traseira sumiu, o vidro elétrico traseiro também voltou a funcionar estranhamente. Provavelmente o parafuso que estava fazendo barulho lá atrás caiu no lugar certo. Mas é um carro bem honesto, né? O painel é simples, porém passa uma familiaridade, como eu falei. O multimídia também desacopla de vez em quando, mas é muito bem posicionado. Ar-condicionado gela, entrada USB e USB-C. Ele tem também o espelhamento sem fio, que é uma virtude. Essa versão já vem com farol, com retrovisor elétrico, com os 4 vidros elétricos, porém só o do motorista que eu falei que é com toque. Alarme, porém não fecha, não tem alarme, desculpa. Agora me pegou. Eu não lembro se tem alarme ou não, mas os vidros não fecham automaticamente com a porta, porque não tem um toque mesmo. Continua com aquele bom Paflon aqui com lâmpadas convencionais dentro do carro, mas que ilumina bem. Espelhinho nos duas. Os bancos são estreitos, mas bem confortáveis. Para uma pessoa de 1,85 m como eu e 100 kg, você vai sentir um pouquinho as abas do banco bem pronunciadas nas costas assim, mas é confortável, encaixa bem assim, deixa uma posição de dirigir confortável. Talvez dos bancos que eu tenha usado aqui dos carros de entrada, talvez ele seja o melhor que o do Polo, melhor que também, que sem dúvida, que o do Onix. Aquele banco de interesse do Onix não dá, né? Uma coisa que chama atenção positivamente é que tudo é iluminado, né, pessoal? O controle de tração ali do lado esquerdo, os comandos do volante, o painel central, até o USB ali embaixo e o USB-C tem iluminação. Estranhamente, no Corolla, o USB dele, eu não mostrei isso pra vocês, mas o USB dele é embaixo do painel. Você tem que colocar meio enviesado assim para entrar o USB, a tomada USB, e não tem iluminação, também não tem iluminação no porta-luvas, né? Retrovisor interno não é fotocrômico. Espaço interno, apesar de ter crescido um pouquinho em relação ao HB20 de 12 até 19, ele é acanhado, mas esses 3 centímetros de diferença no entre-eixos, que era 2,50 passou a ser 2,53, ajudaram bastante. Talvez tenha um recuo maior embaixo do painel, aqui a ponto do passageiro da frente conseguir colocar o banco bem mais para frente. Porta-malas tem uma boa capacidade de 300 litros, que é acima da média da categoria. Então é um carro realmente honesto. A suspensão trabalha firme, você sente todos os impactos, porém não tem nenhum barulho metálico. Funciona muito bem a suspensão. E já estou adiantando aqui a prévia realmente do juízo final. Uma outra coisa que chamou a atenção favoravelmente é esse botão aqui que eu estou colocando a mão do lado esquerdo no volante, um botão estrela, que é o mesmo botão ali do lado do setup, do track ali, para você configurar o que você quer nele. Isso é bem bacana. É um botão coringa, vamos dizer assim. Acho que o termo mais correto é coringa. Tem todos os comandos no volante, bem posicionados também, não são tão intuitivos assim, não é tão fácil mexer no computador de bordo nos primeiros quilômetros, mas tem bastante coisa. Tem o intermitente do limpador de para-brisa, você consegue regular com que tempo você quer, que intervalo você quer que haja varredura do limpador. O que mais? Não existe USB no banco de trás, 3 encostos de cabeça, 3 cintos, airbag, 6 airbags, isso é uma virtude. Tem 6 airbags desde a versão de entrada. Limpadores já disse que são muito bons. Estruturalmente é um carro muito bom também. Você percebe, você sente que ele vai aguentar o tranco por milhares de quilômetros, que eu costumo sempre dizer isso. Uma das coisas mais importantes para mim, que sou um consumidor como vocês, é o carro aparentar ter uma qualidade construtiva. O HB20 aparenta ter essa qualidade. Não parece um carro frágil que vai se desmontar com pouca quilometragem. Parece, inclusive, que ele vai permanecer assim por muito tempo. Inclusive, o HB20S Vision, que nós testamos 1.6 automático aqui no canal, ele estava com quase 50 mil quilômetros e tudo caminhava ali muito tranquilo. Não tinha ruído, era silencioso, era bem gostoso de dirigir, inclusive. Talvez um outro ponto
que chama atenção negativamente para o carro é a ausência, eu já expliquei, mas vou explicar um pouco mais didático, vamos dizer assim, mais simples. Ele não tem um bom... O volante eu preciso consertar o tempo todo a trajetória. Então mesmo andando a 100 km por hora, eu não consigo deixar o carro caminhar livremente. Ele sempre sai um pouquinho da trajetória, e isso não é uma questão de alinhamento, é uma questão de peso mesmo, é uma questão na verdade é de alinhamento, né? De como o carro, de como a geometria da suspensão se comporta ali. Então, quando você passa rápido do lado de um caminhão, a 120, 140, ele sai bastante da trajetória e sofre muita influência de vento lateral. Mais um pouquinho de teste aí, ó, 42 km quase, 15,3 km por litro, uma excelente média, hein? Uma excelente média. Então, mais uma vez, pessoal, o Fiesta tá ali na frente, ó, bem próximo de mim, ó, olha só. E o farol não chega lá, ó. Agora acho que assim ficou melhor pra vocês enxergarem, né, ó. O farol não chega nele, que tá bem próximo de mim. E isso é muito ruim. Lembrando que essa rodovia ainda tem uma iluminação de vez em quando aqui da cidade, que acaba ajudando aqui. Hoje tem bastante influência de vento aqui, tá um dia que tá ventando bastante, né? E uma curiosidade só, para você que tem um HB20 entre 12 e 19, aquela característica, aquele comportamento da suspensão traseira, de balançar, de atingir o final do curso com facilidade, porque a suspensão é macia, tem um curso pequeno, não acontece aqui no HB20 desde a geração 19-20 já, tá? Então mesmo com peso, tal, apesar da suspensão ser mais rígida, não tem aquela característica, o carro fica amortecendo normal, tá? Olha só, quantas vezes à noite vocês viram meu rosto assim tão bem iluminado como quanto no HB20? Lembrando que só acendi uma luz, ó, eu tenho outra luz aqui, isso é fundamental no carro, você ter uma iluminação interna boa. Lembrando que o Renegade tem uma iluminação que parece uma luzinha de pilha, assim, bem pequena, que você não consegue enxergar nada aqui dentro. Olha como é bem claro. Eu não acendi aqui porque eu tô na estrada, mas é muito claro, muito claro. Lembrando que eu nem acendi ainda do paflão traseiro, né? Eu tenho uma luz lá atrás, que ilumina bastante também. Isso é um ponto positivo do carro. Para você que já é amigo do canal aqui, você sabe muito bem que o teste está encerrando. Só falta passar no radar de 60 km por hora. Ali rodamos em 90% do tempo a... Deixa eu ver se o caminhão deixou entrar aqui nesse cantinho. Deixou. 90% do tempo a 100 km por hora. Só paramos nos pedágios. Radarzinho, o caminhão não vai parar? Passou além dos 60, creio eu. Ainda tem um pedacinho aqui no final que você sabe muito bem que tem que entrar na Dutra para computar a distância correta. Queria que vocês estivessem aqui comigo sentindo tudo isso que eu tô falando, para ver se eu consigo, já tô tendo uma sensibilidade boa. Cachorro morto, que tristeza. Nossa, muito triste. Eu acho que o último carro que eu peguei aqui marcou 54 km. Bom, tem aquele ponto que eu zero também na entrada. Às vezes eu passo uns 500 metros a mais, né? Tem essa também, acho que deu 52,9 do Corolla, alguma coisa assim, quilometragem. Bom, estamos aqui nos aproximando do final do teste. E é isso aqui, ó, 51,3 quilômetros, 35 minutos, 15,3 km por litro de etanol. Boa, garoto, muito bom mesmo. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Até nossas próximas histórias. Fui.